Olá a todos! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio da série Pensamento Computacional na Educação. No nosso primeiro episódio oficial da série, nós mencionamos que hoje traríamos um pouco da história do desenvolvimento da computação, explorando seus primórdios. Quem foram os responsáveis pelo desenvolvimento da computação? Quais eram as necessidades da época? Será que eles poderiam imaginar que hoje eu e você estaríamos utilizando a computação por meio de tecnologias digitais para nos comunicarmos? Claro, eu não estava lá, mas tenho certeza de que eles nem sonhavam que a civilização avançaria para uma quase dependência total de tecnologias digitais. Contudo, esse não é o foco desse episódio. A discussão sobre os desafios éticos ficará para uma próxima conversa, mas ela virá. Hoje nós vamos falar sobre Ada Lovelace, Charles Babbage, Alan Turing, John von Neumann e Stanislaw Ulam. Eles são os responsáveis pelos primeiros passos na história da computação que moldaram a base de tudo o que temos hoje. Claro, aqui trouxemos alguns nomes, sabemos que outros nomes também fizeram parte desse desenvolvimento. E eu já adianto, no próximo episódio ainda continuaremos nesse contexto histórico, mas nós traremos outros nomes importantes, como Seymour Papert, Marvin Minsky, Cynthia Solomon, Michel Resnick e Janet Wing, dentre alguns outros nomes. Esses são os pioneiros que não só desenvolveram a computação, mas também levaram essa revolução para dentro das salas de aula. Então, vamos voltar no tempo e conhecer quem foram os grandes pioneiros da computação. Ada Lovelace e Charles Babbage. Então, vamos começar por esses dois nomes. Nós vamos começar, na verdade, pelo Charles Babbage, que viveu no início do século XIX. O Babbage foi quem idealizou a chamada máquina analítica, então uma invenção considerada o primeiro computador mecânico da história. Ele tinha o objetivo de construir uma máquina capaz de realizar cálculos complexos de forma automática. No entanto, o projeto era tão avançado para a época que ele nunca foi concluído. É aqui que entra Ada Lovelace, uma matemática brilhante e visionária. Ada escreveu o que é considerado o primeiro algoritmo da história. Ela é considerada a primeira programadora da história, que foi projetado então para ser processado pela máquina analítica do Babbage. E então, embora essa máquina nunca tenha sido construída, a visão de Ada ela era muito diferente do seu tempo. Ela viu que a máquina poderia fazer muito mais do que cálculos, podendo manipular símbolos e até mesmo criar música e arte. Ada Lovelace, sem dúvida, foi a primeira programadora da história muito à frente do seu tempo. Agora nós vamos avançar para o século XX e encontramos ali Alan Turing, um gênio que moldou o campo da computação. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing foi essencial na criação de uma máquina que decifrava os códigos secretos alemães gerados pela máquina Enigma. O seu trabalho foi crucial para a vitória dos aliados e, mais tarde, ele continuou revolucionando a computação. Turing também é famoso por ter desenvolvido o conceito da máquina de Turing, que é um modelo abstrato que define os princípios fundamentais da computação. Esse modelo ainda serve de base para o que consideramos a nossa computação moderna. E, além disso, ele levantou questões filosóficas intrigantes com o teste de Turing, perguntando se as máquinas poderiam pensar. É uma discussão que até hoje persiste, especialmente com os avanços em inteligência artificial. Outro nome fundamental na computação é John von Neumann, um dos responsáveis por definir a arquitetura dos computadores modernos que conhecemos hoje. Sim, o computador que nós usamos hoje tem e carrega essa arquitetura desenvolvida pelo John von Neumann. Ele criou o modelo de arquitetura chamado von Neumann, que define como um computador deve organizar suas operações internas. Essa arquitetura que permite que dados e instruções sejam armazenados no mesmo espaço de memória ainda é amplamente utilizada na construção de computadores. Além disso, von Neumann foi um matemático de renome, contribuindo para diversas áreas, como física e economia. O seu trabalho com computadores, no entanto, ele foi o que permitiu a criação de máquinas mais eficientes e poderosas usadas até os dias atuais.
E por fim, vamos falar de Stanislaw Ulam, que foi colaborador de von Neumann e pioneiro no uso de computadores para simulações. Ele é conhecido por co-desenvolver um método chamado método de Monte Carlo, que é uma técnica de simulação probabilística que é usada até hoje em áreas como física, engenharia e também em finanças. Ulam, junto com von Neumann, ajudou a demonstrar que os computadores não eram apenas máquinas de calcular, mas também ferramentas que podiam simular e fazer previsões. Essa contribuição foi essencial para expandir o uso dos computadores em diversas áreas do conhecimento. Então, esses foram os primeiros grandes passos da computação, com contribuições que moldaram a base de tudo o que veio depois. Ada Lovelace, Charles Babbage, Alan Turing, John von Neumann, Ulam foram os pioneiros que, sem saber, pavimentaram o caminho para o que conhecemos hoje como computação. E no próximo episódio nós continuaremos com essa linha do tempo, mas nós avançaremos um pouco mais. Nós vamos falar sobre como a computação começou a entrar no campo da educação, trazendo nomes como o Seymour Papert, que revolucionou o aprendizado com o uso de computadores, e Janet Wing, que nos apresentou o conceito de pensamento computacional. Então fiquem atentos, pois essas figuras têm muito a nos ensinar sobre o impacto da computação na forma como nós aprendemos e na forma que nós ensinamos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!